Então, nós estamos aqui no mini curso, hoje, dia 20 de janeiro, o mini curso do Simpósio Internacional da ABRE, intitulado Garantindo a Qualidade da Brinquedoteca, Método e Recursos de Gestão. A docente é a professora doutora Cirlândia Reis de Oliveira Teixeira, né? Ela é responsável pela Brinquedoteca e membro do grupo de pesquisa Grifo, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. É também a vice-presidente da associação. Já há algumas gestões, ela que me acompanha como fiel vice-presidente, mais do que me acompanha, me tolera, e tenho muita honra e prazer em apresentá-la. A Cirlândia é doutora em Educação pela Universidade de São Paulo, ela é mestre em Psicologia, e é também psicopedagoga, psicóloga e pedagoga. Ela, como eu já disse, membro-diretor da Associação Brasileira de Brinquedotecas e também membro da International Toy Library Association, a Associação Internacional das Brinquedotecas. Ela tem experiência em gestão na primeira infância, é pesquisadora também no grupo de pesquisa Contextos Integrados em Educação Infantil da Faculdade de Educação da USP. Né? Ela atuou como psicóloga clínica por 17 anos e também como consultora educacional e diretora de escola montessoriana. Ela é autora de vários livros e artigos científicos publicados no Brasil e no exterior. É professora atualmente na graduação e coordenadora na pós-graduação em psicopedagogia. Foi, né? Por 14 anos. Atualmente é professora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. É também apresentadora do programa TV Infância, o programa que dá voz às crianças. Parabéns, Cirlândia. E você, então, está com a palavra. Certo, muito obrigada, minha parceira aí, por tantos anos, né, Célia? A gente aí tolerando uma a outra, e é muito bom essa relação maravilhosa. Oi? É isso mesmo, Cirlândia. Uma relação de cumplicidade, né, de parceria, de respeito, e que a gente faz com o maior prazer, porque a gente faz pelo que a gente acredita. A gente acredita na missão da Associação Brasileira de Brinquedotecas, e por isso que a gente faz com tanto amor, e continua fazendo, e vai fazer por muitos e muitos tempos, de uma forma amorosa mesmo e respeitosa. Eu quero inicialmente agradecer mais uma vez a associação, tenho muito orgulho em fazer parte dessa associação, que, para quem não sabe, ela é uma associação que já existe há mais de 30 anos, e que vem aí, né, cada vez mais, buscando os meios para batalhar para que esse brincar possa ser realmente garantido para as crianças de nosso país e do mundo inteiro. A gente batalha bastante para isso. Então, quero agradecer por fazer parte dessa associação, que para mim é muito importante. É uma coisa que a gente faz com amor e com carinho mesmo, e com muita responsabilidade, as coisas que a gente tem feito na associação, nessas gestões que a gente que estivemos juntas. E a vocês todos, né, muito obrigada por estarem presentes aqui, por participarem dessa atividade, e sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu comentei com a Célia, como a gente está num evento, né, brincar, cuidar e educar, a gente também vai fazer como a gente faria na prática, na realidade, como a gente faria no presencial. E então, uma forma de nos aproximar mesmo. Quem tiver à vontade para abrir as câmeras, enfim, né, fiquem à vontade. Mas eu vou começar fazendo uma brincadeira, porque afinal de contas a gente está num evento sobre brincar, e a gente precisa trabalhar esses dois pontos, né? O Lino comentou na atividade dele sobre essa questão de quanto que é difícil a gente ter essa postura científica, acadêmica, e ao mesmo tempo brincar, não é? A prática do brincar. E eu penso que a gente tem que cultivar as duas coisas,
porque o acadêmico é o que torna sério o nosso trabalho, mas o brincar, essa parte prática é o que torna prazeroso, é o que torna incrível isso que a gente faz, é o que as crianças gostam, é o que a gente gosta, é a missão que a gente tem que ter, e a nossa parte acadêmica e científica a gente fundamenta para que as pessoas entendam a importância disso. Então, eu escolhi uma brincadeira, que é uma brincadeira que a gente chama que é para estimular o cérebro, tá certo? Depois do almoço, enfim, né? Já tivemos aí um momento de participação nos trabalhos. Então, eu vou começar, e aí a brincadeira é o seguinte, eu vou falar o começo de um ditado popular, desses milhões que a gente tem aí, que, aliás, eu acho muito legal os ditados populares, porque, além deles explicarem muitas coisas do nosso comportamento humano, eles também nos ajudam a pensar sobre essas coisas que a gente pensa, que eles explicam, né? Freud já dizia isso há bastante tempo. Então, eu vou começar, e aí vocês vão terminar o ditado popular. Claro que vocês não precisam falar, mas aí qual que é a brincadeira? Eu vou falar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ditados. Quem acertar 4 ditados, quem lembrar de 4 ditados, porque o ditado popular está na nossa cultura, está na nossa raiz, né? Está na nossa sociedade mesmo. Então, quem lembrar até 4, já está super estimulado o cérebro para a gente aí entrar nos conteúdos e trabalhar bastante. E quem não lembrar, é legal a gente ir buscando lembrar, que é muito bacana, faz parte aí de uma questão mesmo de estimulação, de memória, tá bom? Posso começar? Sim? Então, vamos lá. O primeiro ditado. Silândia, a gente escreve aqui no chat, como é que é? Ou a gente abre o microfone? Eu acho que vamos fazer assim, quem lembrar primeiro abre o microfone, e quem abrir primeiro fala, pode ser? Epa, tem que ser rápido, hein? Tá bom. A gente já vai estimular a memória, a coordenação motora, a fala, e também vai estimular aí a questão da toda essa agilidade, a percepção auditiva, sinestésica, isso que é bacana. Beleza. Tá bom? Então, o primeiro. Quem com ferro fere... Com ferro será ferido. Uau! Com ferro será ferido. Muito bem, Celina. O segundo. De grão em grão... A galinha enche o papo. Em casa de ferreiro... Espeta de pau. Espeta de pau. Espeta de pau. Gente, vocês são craques, tá todo mundo com a memória maravilhosa. Água mole em pedra dura. Tanto dá Gente, que rápida. Que rápida. A voz do povo... É a voz de Deus. O apressado... Come cru. Antes só do que... A curiosidade... Mata o gato. Mata o gato. Tá vendo aí, ó? Show, parabéns. Vocês estão super alerta. É muito café que eu tomei. Eu estava numa outra sessão, então eu já estou... Já tá craque já, né? Muito bom, gente. Obrigada aí pela participação. Depois a gente dá uma agitada no cérebro. Vamos lá, então. Eu vou começar a apresentação e a qualquer momento vocês podem me interromper. Eu vou desligar o meu... Não vou desligar nada. Vou deixar do jeito que tá. Eu não vou aparecer, mas a qualquer momento vocês podem me interromper, tá bom? Ou a gente deixa as perguntas para os finais, né, Célia? Como for melhor. Eu vou ficar aqui sempre de olho no chat. Alguma pergunta, alguma questão, pode estar aqui no chat que eu vou ficar anotando, mas também é possível o recurso de levantar a mãozinha, acenar com a mãozinha, porque aí a gente também presta atenção nisso, viu? Para uma intervenção oral, etc. Isso. E aí, quando tiver uma mão levantada, você me avisa, Célia, porque como eu não vou conseguir visualizar... Isso. Tá bom, mas então, assim, a mãozinha é para intervenções bem pontuais que vai interromper a exposição da professora Cirlândia, tá? E as perguntas, dúvidas que vocês quiserem deixar aqui registrado, quem não quiser falar na hora, não achar também interessante,
a gente deixa os 10 minutos finais para uma conversa, uma troca, tá bom, Cirlândia? Joia, joia. Então, eu vou começar a apresentação. Célia me disse que está aparecendo. Está aparecendo, você pode abrir isso, está ótimo, muito bom. Joia. Tá joia. Então, eu já agradeci em nome da associação, não é? Por ela que nós estamos todos aqui, uma honra muito grande estar com vocês aqui nesse momento. E o tema que eu vou falar, então, garantindo a qualidade da brinquedoteca, métodos e recursos de gestão. Esse tema é um tema que nós, da associação, já pensamos nele há muitos anos. O que ocorre? Cada vez que nós ministramos um curso na associação, nós fazemos, ao término desse curso, uma avaliação. E as avaliações, elas são ponderadas e são analisadas para que a gente possa buscar atender às necessidades dos cursistas e também a gente faz pesquisa de mercado. À medida em que o mercado também vai evoluindo, a gente também vai trazendo a temática para atender à realidade. Então, esse é um tema que realmente a associação tem já se preocupado, tem buscado, porque é um tema que tem aparecido muito e nos últimos cursos, muitas pessoas têm buscado esse tema de gestão. As pessoas querem entender, querem compreender. Então, eu vou tentar aproveitar ao máximo aqui esse tempo para falar com vocês e depois, se tiver alguma outra questão, a gente vai fazendo aí os ajustes. Então, a implantação e gerenciamento da brinquedoteca com a qualidade nos diversos ambientes de saúde, no ambiente comunitário, enfim, a implantação, de um modo geral, tem sido uma preocupação da associação e essa preocupação, ela é calcada justamente nessa ideia do que eu comentei. Ela é calcada no que vocês trazem nos cursos, no que os estudantes trazem nos cursos e também no que a realidade traz. Então, o que a gente vai falar aqui é o tema brinquedoteca, mas uma brinquedoteca como um empreendimento, porque é isso que ela é. Então, essa atividade de agora são para as pessoas que desejam ter uma gestão na brinquedoteca. Mas a minha brinquedoteca é dentro da universidade, ela é dentro de um hospital, mas ela é particular. Então, todas as brinquedotecas, todos os espaços de brincar, sem exceção, eles precisam de uma gestão para sobreviver. Eles precisam de uma gestão para sobreviver. No entanto, quando estes espaços de brincar, eles estão dentro de uma instituição, como hospital, universidade, escola, ou mesmo centro já de lazer, enfim, esses espaços, então, eles vão seguir as normativas da instituição e também, né, eles vão dialogar com as normativas da instituição e com as normativas da brinquedoteca, que também tem questões que são próprias desse espaço de brincar, do público que ele atende. Então, a gente vai sempre ponderar essas duas questões. E uma coisa muito séria que a gente observa nos cursos de brinquedista, que nós já ministramos há muitos e muitos anos, a ABRE ministra, é que muitas pessoas que atuam nesse ramo deixam, muitas vezes, de realizar um trabalho mais efetivo porque não tem a gestão, que é o que a gente vai trabalhar aqui agora, né? Alguns pontos de gestão que a gente vai trabalhar aqui agora. E aí eu vou parafrasear a Sônia Aparecida Reis de Oliveira, que é minha irmã, que falou assim: amar o que faz e fazer o que ama não garantem uma boa gestão. Por que a Sônia disse isso? Porque por mais que a gente ame as crianças, e a gente ama, não é? Porque quem está nesse ramo é porque tem paciência, é porque gosta, é porque quer, né? Então, por mais que a gente ame a criança, que a gente ame o brincar, eu preciso me organizar para preparar esse ambiente. E, principalmente, pessoal, eu preciso manter esse ambiente. E, por falar em manutenção de ambiente, manutenção de empresas, vale a pena lembrar que os grandes nomes da administração, os grandes nomes aí da ciência da administração, eles já dizem com muita clareza que um negócio, né, que é isso que a gente está falando aqui, a brinquedoteca como um negócio, como um empreendimento, que um negócio, ele precisa de um tempo para sobreviver. A brinquedoteca,
ela também vai precisar. Então, por isso que amar o que faz e fazer o que ama não garante uma boa gestão, não garante a manutenção desse espaço. Nós precisamos compreender e, principalmente, na prática, atuar com ferramentas da gestão, com métodos e recursos, com métodos e técnicas de gestão. Então, eu preciso compreender sobre várias coisas da gestão para que o meu negócio possa se manter e também prosperar. Então, a gente precisa dessa compreensão. E, para isso, eu começaria a conversar com vocês sobre qualidade. A gente está falando de qualidade, né? Qualidade e princípios que a gente precisa ter antes mesmo de pensar em várias coisas da realidade da brinquedoteca. Então, alguns princípios de gestão, como, por exemplo, a definição da sua missão, da visão, dos valores. Eu estou me referindo aqui, esses nomes, missão, visão e valores, são nomes, né, são palavras que são próprias do recursos humanos, da gestão de pessoas, que são próprias da linha administrativa. Então, mas essa missão, visão e valores, a gente precisa entender o que é, porque eu preciso me situar enquanto pessoa, enquanto profissional, e o que eu vou fazer nesse espaço, o que esse espaço vai oferecer para as pessoas que o buscam. Então, eu preciso dessas questões e, claro, né, para que essas possam estruturar tanto a minha equipe, quanto também tudo que eu vou fazer. Os princípios definem as estratégias para que os objetivos sejam alcançados. Como na nossa vida pessoal, nós temos os nossos princípios, não é? Nós também precisamos de certos princípios na brinquedoteca, na gestão da brinquedoteca, no nosso plano de negócios. Nós precisamos de princípios naquilo que a gente está fazendo, porque nós estamos lidando com pessoas, e no nosso caso ainda mais especial, com crianças, e esses princípios, eles vão nortear muito o nosso trabalho, e que é baseado nesse tripé que a gente precisa entender. Então, eu achei bacana trazer para vocês uma certa definição, que é uma definição do Steve Jobs, uma definição que misturei aqui alguns autores, mas basicamente foi uma reorganização de várias leituras e da própria condição de experiência minha, junto com a minha irmã, em montar brinquedotecas, em organizar, em manter, enfim. Então, o que a gente tem aqui, né, essa qualidade de princípios que ela se define muito nessa relação de missão, visão e valores. O que é a missão, já para a gente pensar aqui, o que é a missão da minha brinquedoteca? A missão é a razão pela qual a brinquedoteca existe. Ela define o foco que a gente vai trabalhar, como, por exemplo, o produto, o serviço, como é que essa missão ou esse serviço vai melhorar a qualidade de vida das pessoas, porque é para isso que a brinquedoteca existe. Ela existe, o trabalho que é realizado lá, o brincar das crianças, eles estão dentro de um desenvolvimento integral muito maior. O nosso trabalho é muito maior, às vezes, do que a gente imagina. Então, a missão é isso, né? Como é que eu vou melhorar a vida das pessoas? Como é que o meu espaço de brincar, como que as coisas que eu faço, que eu ofereço nesse espaço, vai melhorar a qualidade de vida das pessoas. A visão são os seus objetivos. Onde é que você quer chegar? Como você imagina a sua brinquedoteca daqui 5 ou 10 anos? Então, se a gente está dizendo que os especialistas nessa área dizem que a gente precisa de um tempo de maturação para que esse espaço, para que o negócio ande, né? E esse tempo de maturação, inclusive, ele é definido também pelo tipo de negócio. O nosso negócio, brinquedoteca, a gente precisa ter, né, a clareza de que eu preciso, de certa forma, ter uma reserva para manter esse espaço, os custos desse espaço, a gente precisa de pelo menos 1 ano e meio a 2 anos. Então, eu estou falando aqui de uma empresa que precisa desse fôlego para que depois ele possa continuar.
No entanto, claro que eu estou falando de uma forma muito generalizada. Tem pessoas que a gente conhece, inclusive, que acabou de fazer o curso de brinquedista, montou uma brinquedoteca, em 2 meses apenas, já conseguiu resgatar todo o capital que investiu e já está ganhando dinheiro. Eu estou falando aqui de uma forma bem geral, mas tem esses casos como dessa pessoa específica que trouxe esse relato. Então, essa visão tem a ver com isso, né? Então, você imaginar, um autor chama Zig Ziglar, um autor da administração, ele diz que uma visão é aquilo que não está ao alcance dos olhos, mas está ao alcance das vistas. Então, eu não consigo ver, eu não consigo visualizar, mas eu tenho que ter a clareza da minha visão, tenho que ter a clareza do que eu tenho lá no futuro, do que está me esperando lá no futuro. E quando eu faço isso, o meu cérebro também se organiza para buscar aquilo que eu me propus ali na minha visão. E a visão também tem a ver com qual é o impacto na vida das pessoas, né? Então, como é que o meu trabalho vai impactar? E os valores, que são os valores que todos nós temos, né? Então, por exemplo, segurança, amor, respeito, sustentabilidade. Então, cada um vai ter aí os seus valores dentro da sua proposta, dentro da sua relação com o que você se propôs a fazer para que o seu trabalho aconteça. Um exemplo de missão aqui, eu não coloquei o nome das empresas por conta de questões éticas, mas só para a gente ter uma ideia, são empresas de telefonia. Missão: trazer a melhor experiência em computação pessoal para estudantes, educadores, profissionais criativos e consumidores ao redor do mundo, com inovação em hardware, software e ofertas de internet. Então, aqui é a missão de uma determinada empresa que fabrica celulares e computadores. Então, a missão dela é essa, ela quer trazer a melhor experiência para as pessoas. Qual que é a visão dela? Proporcionar momentos em que uma palavra vale por 1000 imagens. A gente costuma dizer que uma imagem vale mais que 1000 palavras, não é? Olha só a visão dele, ele quer mudar até mesmo o nosso ditado popular, ele quer mudar essa relação. Então, a gente não diz que às vezes uma imagem vale mais que 1000 palavras, ou até mesmo uma palavra, né, enfim, maldita, pode ter uma influência enorme ou bendita. Então, aqui ele está dizendo que uma palavra pode valer mais que 1000 imagens, é a visão que ele quer, ou seja, ele quer que o negócio dele mude o mundo. E pode ter certeza que já mudou, viu? Já mudou o mundo. Quando ele escreveu isso aqui, há muito tempo, mas já mudou o mundo completamente. E os valores dessa empresa, acessibilidade e realização, porque ele quer que todo mundo tenha acesso à internet, que todo mundo tenha um celular e que todo mundo tenha todas essas possibilidades que a gente está tendo aqui agora, para que isso gere realização para essa pessoa. Então, os valores dele é que todos possam acessar o que ele produz e que se realize com isso. Então, são valores aí que ele também já alcançou. Eu diria que 90% das pessoas já alcançaram isso que ele visualizou lá inicialmente na sua carreira. Bom, aí para a gente pensar, então a gente já entendeu que precisa dessas 3 questões aí. Então, missão, visão e valores. Eu preciso definir isso. Eu defino isso sozinho? Não. A gente geralmente não monta uma coisa sozinho. Claro que quando você tem o desejo, quando você tem o sonho, você vai procurar fazer, estudar e rascunhar isso. Mas é muito bacana a gente compartilhar isso com outras pessoas, porque as pessoas que estão à nossa volta, muitas vezes, têm uma experiência ou têm uma outra possibilidade de intervenção, de atuação, e vai melhorar muito aquilo que a gente pensou. Então, a sua missão, visão e valores, ela é sua, mas compartilhando com a sua equipe, você vai ver que elas também vão vivenciar isso que você deseja. Então, faz muito mais sentido. Bom, como é que está o mercado? Quando a gente fala de negócio, quando a gente fala de empreendimento, eu preciso consultar o mercado. Eu não posso simplesmente abrir uma brinquedoteca, por mais que o lugar seja incrível. Eu não posso abrir uma brinquedoteca sem antes saber como está esse mercado. Para vocês terem uma ideia, muitas vezes
é feito pesquisas, assim, de anos até, para abrir um negócio em um determinado local. E a brinquedoteca não é diferente. Eu preciso também saber como está esse mercado. E eu vou dizer uma coisa para vocês, o mercado está aquecido, o mercado está muito bom. Inclusive, agora, nessa era de pandemia, muitas pessoas têm usado a brinquedoteca, que em muitos locais já podem ser abertas, já dentro está seguindo as normas de higiene e segurança. Muitas pessoas já têm buscado a brinquedoteca, justamente porque não tem aula, não tem escola. Mas, para além disso, né, é um mercado que é promissor. E eu vou dizer por quê, porque para preparar essa atividade aqui para vocês, eu fui atualizar aqui alguns dados que eu já tinha anteriormente. Então, todo mundo sabe, quem tem filho principalmente, sabe, né, que o consumo, que os gastos de uma casa, grande parte dos gastos de uma casa, alguns autores chegam a dizer que até 80% do gasto do dia a dia, do consumo do dia a dia numa família, está relacionado com as crianças, porque é escola, é produto, é serviço, é uma série de coisas. Então, o consumo infantil, por serviços e produtos, é uma oportunidade de negócio, só que tem que ser bem direcionado. É claro, então, olha a importância dos teus princípios. Isso é muito sério, né? Então, por exemplo, se você vai vender brinquedos na sua brinquedoteca, que é uma possibilidade também, existem diversos tipos de negócios, vários modelos de negócios, né? Então, por isso você precisa ter clareza do que você quer, muita clareza do que você quer, para colocar no seu plano de negócio e depois reorganizar isso junto com o contador. Mas, por exemplo, se você vai vender brinquedos, ou mesmo você está na brinquedoteca e você, por princípios, você não vai, de repente, colocar certos tipos de brinquedos lá no teu espaço. Por exemplo, brinquedos que são estereótipos. Você pode, se for um princípio, você pode não colocar, ou você pode não vender. Mas, por outro lado, é uma coisa que está na realidade. Então, são algumas coisas que a gente precisa entender para saber se a gente vai usar ou não usar. O Brasil hoje, ele possui uma população de mais ou menos 21,3% composta por crianças de 0 a 14 anos. Então, isso significa que de quase 100% da população, quase 25%, a gente está falando de 21,3%, né, desse dado do IBGE, que quase 25% da população está nessa faixa etária, então quer dizer que é uma faixa etária promissora, né? A gente tem público para a brinquedoteca. Esses dados aqui, ainda mais recente, agora eu utilizei mais específico, que é de criança até 12 anos, mas é claro que a brinquedoteca, inclusive a brinquedoteca geriátrica, quem tiver interesse aí na melhor idade, também é um negócio fantástico, um negócio excelente, porque as pessoas estão, graças a Deus, vivendo mais e elas precisam ter atividades para desenvolver também e continuar mantendo as suas funções motoras, cerebrais, e a brinquedoteca é um espaço importante para isso. Já temos vários trabalhos que já estão salientando essa questão. Mas só para a gente entender, então a gente tem quase 25% de crianças até pré-adolescência, até 14 anos, sabe? Criança até 12, mas só para a gente entender, até 14, porque na sua brinquedoteca você pode organizá-la de modo que você possa atender um público com a faixa etária até 14, 15, enfim, você que vai definir. Essa definição, inclusive, ela é muito importante, porque essa definição, ela vai nortear, né? Então, todas essas definições irão nortear o teu plano de negócios, que, por sua vez, vão nortear o teu espaço, os tipos de brinquedos, a segurança e toda a organização do teu espaço de brincar. Então, só para a gente entender aqui, o percentual de crianças até 12 anos, então, o próprio IBGE, ele traz esses dados aqui, ele traz esses dados por sexos, por raça, por corpo, por local onde vivem. Então, eu só trouxe para ilustrar um pouquinho, para a gente saber que a gente precisa fazer essas pesquisas antes de empreender, antes de pensar, antes de colocar na prática, sabe? Porque depois que você abre o teu negócio, que você já deu lá a entrada na JUSESP, que é a Junta Comercial
enfim, no caso do Estado de São Paulo, né? Mas, enfim, que já deu entrada na junta comercial, que já fez contrato, que já fez tudo registrado, cada vez que você vai alterar alguma coisa, cada vez que você alterar alguma coisa, você vai precisar reorganizar ali com o seu contador uma série de questões e também vai ter custos para isso. Então, é muito importante que você planeje, que você preveja aquilo que você quer fazer para que você não fique perdendo tempo e dinheiro com essas questões que você precisa reorganizar. Então, uma coisa muito importante é o mercado. Veja como é que o mercado está, né? Quantas crianças tem no teu bairro? Quantas escolas tem no teu bairro? Quantas empresas, quantos restaurantes? Onde você vai poder fazer as suas parcerias, né? Porque ninguém vive sem parceria, a gente precisa de parceria para sobreviver. Então, a gente precisa ter essa pesquisa de mercado, a gente precisa fazer essa pesquisa com muita clareza e com foco onde a gente vai atuar. Bom, uma coisa que acontece muito e que a associação recebe, assim, uma enxurrada de questões perguntando e questionando e até mesmo reclamando, porque a Secretaria de Educação, né, no município tem a Secretaria de Educação, e a Secretaria de Educação, alguém da Secretaria vem na sua brinquedoteca perguntar ou dizer por que você está agindo daquela forma, porque você não está dentro da legislação da educação. Então, eu preciso enfatizar isso com vocês aqui. Quando vocês forem abrir a brinquedoteca, ou mesmo para manter a sua brinquedoteca, é uma dúvida permanente, por mais que a gente responda, sempre tem pessoas trazendo essa dúvida. A brinquedoteca, ela não está ligada à Secretaria da Educação, ela está ligada à recreação e lazer e cultura. Ela pertence à recreação e lazer. Depois eu vou explicar por quê, quando a gente pegar o Código Nacional de Atividades da brinquedoteca. Então, ela pertence à recreação, ao lazer, à cultura. Ela não está ligada à Secretaria da Educação. Tá certo? A gente está falando aqui de uma brinquedoteca que ela não está ligada à Secretaria da Educação, porque ela é uma brinquedoteca particular, por exemplo. É como... Agora, se a brinquedoteca estiver dentro de uma escola, vejam bem, dentro de uma escola ou dentro de uma universidade, dentro de uma instituição ligada à educação, a gente precisa, sim, prestar conta em relação às questões que norteiam todas as regras para o atendimento de crianças ou de adolescentes, para o atendimento daquela faixa etária. Mas uma brinquedoteca, essa que a gente está chamando de negócio, né, essa brinquedoteca particular, essa que você é o empreendedor, você não liga ela à Secretaria da Educação. Porque se você for à Secretaria da Educação com o teu projeto, ele vai ser reprovado e eles vão te proibir de abrir. Então, não existe isso. Quem está ligado à Secretaria da Educação são as escolas que seguem a legislação da LDB e outras legislações, mas a brinquedoteca não. Agora, é claro, né, muitas pessoas falam, mas a brinquedoteca não educa, não é espaço de aprendizagem, ela é tudo isso, mas eu preciso ter clareza que ela é um ramo de negócio, e eu não preciso de autorização da Secretaria da Educação para abrir um negócio, entende assim? Eu preciso de outros, a não ser que eu esteja dentro de uma escola, eu vou me precaver de questões voltadas para isso, dentro de uma instituição educacional. Fora isso, não, tá bom? Bom, esses espaços destinados ao entretenimento, então são espaços, essa brinquedoteca que a gente está falando aqui, essa que a gente está chamando de brinquedoteca como empreendimento, como espaço de empreender, né, de você como empreendedor, são espaços destinados ao entretenimento e desenvolvimento de crianças por meio de jogos, brinquedos, brincadeiras, com acompanhamento de brinquedista. O que é muito importante que você tenha clareza é que são brinquedistas, né? Que a gente precisa ter um brinquedista para abrir a brinquedoteca. Claro que são orientações da nossa associação. Bom, ainda quando a gente fala em métodos, em recursos, em técnicas de gestão, eu preciso, além de olhar o mercado,
além de ter clareza do que eu vou fazer, da faixa etária que eu vou atender, do local onde eu vou abrir a brinquedoteca, ter clareza dessas questões todas, eu preciso também, né, isso aqui já é um método para a gente pensar, é um recurso, é um caminho que a gente precisa trilhar. Então, essas coisas que a gente está falando aqui, elas fazem parte do processo do caminhar, né, do método, desse caminho que a gente precisa fazer para abrir a brinquedoteca, como negócio, ou para manter. Você que já tem a brinquedoteca aberta, que já tem um espaço de brincar aberto, então, você precisa manter esse espaço. Então, esses métodos, esse caminho que eu estou trazendo aqui para vocês, e, ao mesmo tempo, recursos, né? Quando você utiliza isso na tua prática, isso se torna recursos, né? Vários recursos que você vai usar no teu caminhar, eles são fundamentais para que você possa ter o seu negócio de uma forma lucrativa e, principalmente, que você possa manter o teu negócio por muitos e muitos anos e ele conseguir sobreviver às questões todas aí do mercado. Então, o que é oportunidade? Lembrar que a brinquedoteca, ela ainda é um mercado pouco concorrido. Então, por isso que ela é uma oportunidade. Agora, para ser uma oportunidade, além de ser pouco concorrido, eu digo pouco concorrido, eu digo isso até com uma certa clareza, por quê? Porque a brinquedoteca, ela ainda não é, infelizmente, ela ainda não é vista pelas pessoas aqui no nosso Brasil como algo que é realmente muito importante. No entanto, quem reconhece isso, usa esse espaço de uma forma valorosa e sabe da importância dele. Mas a brincadeira, o fato dela não ser tão conhecida, muitas pessoas também deixam de abrir esse tipo de negócio. Então, por isso que é um mercado pouco concorrido nesse sentido. E também porque agora a gente está observando que está crescendo, assim, um monte de brinquedotecas estão sendo abertas em vários locais do Brasil, e eu acredito cada vez mais, porque também está acontecendo uma valorização da infância, uma valorização do brincar. Se a gente observar a própria BNCC, que traz aí uma série de coisas sobre o brincar, então as pessoas estão começando a perceber que a brinquedoteca é importante, que o brincar é importante. Então, uma coisa vai ligando a outra, as pessoas vão se ajustando. E ela é uma oportunidade, mas você precisa, para que ela se torne uma oportunidade, você precisa fazer parcerias, convênios e principalmente ter flexibilidade de ações. Na associação, a gente trabalha com consultorias, né? E nessa consultoria, a gente orienta a pessoa que quer abrir uma brinquedoteca a meio que assim, a organizar de modo que ela possa usufruir ao máximo, que ela possa explorar ao máximo as oportunidades do que ela pode fazer na brinquedoteca. Então, o que você vai fazer na sua brinquedoteca, você precisa planejar tudo antes, e nós da associação, a gente conversa, entende o que está acontecendo e vai te orientar sobre como você maximizar a sua oportunidade. É isso que a gente faz na consultoria. E as ameaças? Então, por exemplo, a ausência de uma legislação específica para a brinquedoteca, o desconhecimento das pessoas, a valorização do brincar da infância, são as ameaças que a gente vai encontrar. E a gente precisa, nós que somos da associação, vocês todos que estão aqui nesse evento, nós somos mais do que cursistas, somos mais do que brinquedistas, nós somos pessoas nós somos, como a Célia falou uma época, embaixadores do brincar. Nós somos embaixadores do brincar. Nós temos a obrigação e o direito, né, de mostrar, de falar do nosso trabalho, de falar da importância do brincar para a criança, do quanto a criança precisa ser respeitada no seu direito de brincar. Bom, entrando um pouquinho mais, né, aprofundando um pouco mais aqui em alguns aspectos legais, gerenciais e financeiros, que fazem parte dos métodos, dos recursos e das técnicas de gestão, abrir uma brinquedoteca com fins lucrativos, então a gente já sabe que é sinônimo de abrir uma empresa. E como toda empresa, é necessário pensar em alguns pontos que dizem respeito à gestão e ao empreendimento como um negócio. Então, o que é importante?
você já tem a sua missão, visão e valores, certo? Você já tem a sua pesquisa de mercado. Você já sabe quais são as suas oportunidades e as suas ameaças. Você já sabe quem vai trabalhar com você, quem é a sua equipe. Esse plano de negócios que a gente vai falar aqui, é bacana que ele possa ser compartilhado, discutido amplamente com pessoas que comungam das mesmas coisas, dos mesmos ideais que você. Então, o plano de negócios, ele antes de mais nada, ele é um guia orientador. Ele indica o caminho de como você vai dirigir a sua empresa. Você que está lá no volante, né, da sua empresa, você que está à frente do teu negócio, ele que vai definir isso, né? Ele indica o caminho que você precisa seguir. E aí, esses métodos, essas técnicas precisam estar claríssimas no teu plano de negócio. Ele também é fundamental porque ele impacta na manutenção e sucesso do teu empreendimento. Então, nesse plano de negócio, que é um guia orientador, a gente precisa ter essa clareza de que esse plano de negócio precisa ser discutido. Então, eu costumo dizer que quando a gente está fazendo plano de negócios, eu prefiro que você gaste bastante tempo no plano de negócios do que você, às vezes, abrir o teu negócio e ter que reformular alguma coisa. Então, use o teu plano de negócios, assim, explore todas as possibilidades. Mas está demorando muito para fazer esse plano de negócio. Não tem problema. É melhor você demorar para fazer o teu plano de negócio e fazer com o mínimo de chance de errar, com o mínimo de chance de refazer, porque isso pode acontecer, mesmo você sendo super caprichoso e super preocupado com tudo, isso pode acontecer, do que você ir já para abrir o teu negócio e você não... e você ter que refazer alguma coisa. Então, vale muito a pena você pensar nessa possibilidade, organizar o teu plano de negócio de forma que você consiga visualizar tudo que você quer fazer daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, e assim por diante. Então, esse plano de negócio, ele é muito importante. Então, gaste tempo. Use tempo com o plano de negócios, que isso vai favorecer você. Não tenha pressa. Faça o melhor plano de negócio que você puder. E aí você vai verificar o quanto que isso vai ser importante para quando você estiver lá na tua prática, você se sentir seguro, você se sentir valorizado em relação às coisas que você está fazendo. Você já vai ter conhecido todo o espaço, vai ter conhecido todas as possibilidades que você vai usar, que você vai utilizar, quanto você vai gastar. Então, é isso que ele vai direcionar. Bom, a gente vai entrar um pouco mais ainda nos métodos e técnicas. Mas as pessoas aqui ficaram muito interessadas, Cirlândia, para te dar uma dica, sobre esse ponto que você abordou, que nos preocupa muito, né? Entre nós duas já conversamos muito sobre isso, da questão dos serviços prestados pela brinquedoteca, como sendo serviços de cultura, recreação e lazer, e não serviços educacionais, certo? Então, isso, claro, está totalmente vinculado ao projeto da brinquedoteca, né? A como a brinquedoteca vai se colocar perante a sociedade, ou vai se cadastrar na gestão do seu local, e o projeto tem que deixar isso claro. Somos um serviço XYZ, não somos escola. Mas você sabe também, tanto quanto eu, que muitas brinquedotecas se caracterizam como, entre aspas, abrigo de crianças. Se caracterizam no seu serviço, no seu funcionamento, como receber crianças por várias horas, ou até período integral, e por vários dias, ou até pela semana toda. Ora, isso, obviamente, não é uma brinquedoteca, como nós estamos falando aqui. Então, tem esse outro lado da questão também. Claro que a Secretaria da Educação vai ver aquilo e vai entender que aquele negócio
na verdade, está se colocando como um negócio de educação, e não de recreação e lazer, não é verdade? Perfeito. Então, isso que a Célia comentou tem sido alvo realmente de muita discussão. Porque, vejam bem, tem pessoas que querem montar uma brinquedoteca, só que na brinquedoteca ela mistura hotelzinho, ela mistura, como a gente já viu, mistura um monte de outras coisas, que aí tem a ver com outros planos, tem a ver com outros negócios. Então, é preciso ter muita clareza do que você quer, porque aí no teu plano de negócios, você vai definir tudo isso, e depois, que eu vou falar daqui a pouquinho dos códigos de atividade, lá nos teus códigos de atividade é que você vai definir isso com mais clareza. Porque tudo que você fizer tem que constar. Então, se for um hotelzinho, você tem que prestar conta para outra situação. Se não é mais para recreação e lazer. Percebe a diferença do negócio? Se você for montar um espaço de estimulação precoce, é outro tipo de coisa. A gente está falando de uma brinquedoteca. E muitas vezes as pessoas colocam, né, como a Célia falou, como o depósito de criança. Então, uma pessoa que quer cuidar de crianças e quer chamar isso de brinquedoteca porque não pode ser escola, que para ser escola você tem que contratar professor, diretor, as pessoas têm que responder realmente para a Secretaria da Educação. E o custo é diferente, a tratativa, o plano de negócio é totalmente outro. Então, às vezes tem pessoas, já vimos isso também, né, Célia? Tem pessoas que montam como se fosse uma creche e chama de brinquedoteca, quer chamar de brinquedoteca. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque são negócios diferentes, entende? Você pode fazer um monte de coisa legal que você queira fazer, mas você tem que ter muita clareza do que você quer. E por isso que a consultoria ela é tão importante, porque ela ajuda você a ter essa clareza. E aí, nessa consultoria, além de te escutar, entender e te orientar, a gente também faz junto com você, se precisar, e você tiver interesse, claro, né, isso tudo está no site da associação, faz junto com você o teu plano de negócio, a gente dá uma consultoria completa se precisar, para você correr menos risco de errar no teu negócio. Porque um negócio, gente, ó, se tem uma coisa que a gente precisa, é não ter medo de correr certos riscos, sabe? Então, o gestor, ele corre risco, só que tem uma medida para correr risco. Eu não posso também correr um risco desnecessário. Eu não posso colocar o meu dinheiro, meu investimento, meu capital numa situação na qual eu não tenho segurança, uma certa segurança, entende? O negócio é um risco. Se a pessoa for muito insegura, ela não vai abrir. Então, o negócio é um risco? Que quem é que pode garantir? Ninguém pode garantir. Não existe essa garantia. O que existe é um trabalho bem feito, bem planejado. O que existe é uma boa gestão. Então, é isso que vai garantir o sucesso do teu negócio. Então, algumas perguntas que nós elaboramos aqui, que está no nome de hospital, só para a gente não esquecer que quando estiver no hospital, numa escola, quando estiver numa situação, essas perguntas aqui, elas são respondidas de outra forma, elas são encaminhadas de outra forma, tá certo? Então, uma pergunta que a gente faria para você montar o seu plano de negócios baseado em qual proposta você vai montar a sua brinquedoteca? Você tem uma proposta por trás? E eu quero enfatizar essa pergunta aqui, para quem está montando brinquedoteca, ou até para quem já tem brinquedoteca, porque nós estamos falando de uma brinquedoteca numa perspectiva da Associação Brasileira de Brinquedotecas. Eu não estou falando de uma brinquedoteca numa perspectiva de um condomínio, uma perspectiva de alguém que abre um negócio porque precisa ganhar dinheiro. Eu não estou falando de uma brinquedoteca, enfim, eu estou me referindo a uma brinquedoteca, isso que a gente está trabalhando aqui, são coisas, são norteadoras nas quais nós da associação acreditamos. E é importante que você também tenha esse direcionamento. Então, a tua brinquedoteca, o que é a proposta que você precisa ter para montar a tua brinquedoteca? Você precisa ter uma proposta clara. Então, aqui já, vejam, não é nem o plano de negócios, vejam bem. Então, essa proposta, ela vai constar no teu plano de negócio, ela vai constar. Então, o que é essa proposta? Você ter clareza da tua visão de criança que você tem. Você precisa ter uma visão de criança. Quem é a criança? Essa criança que você está recebendo, a tua visão de criança. A proposta também que sustenta a tua prática. A proposta que sustenta as cores que estão na tua brinquedoteca, o piso que está na brinquedoteca, o mobiliário que está na brinquedoteca.
qual é a proposta que sustenta tudo isso? Isso não surgiu do nada. Na brinquedoteca, quando a gente trabalha nessa perspectiva da associação, a gente trabalha numa perspectiva de muito respeito e muito cuidado. Então, no espaço brincar, no qual a gente diz que a associação é vislumbrada ali, a gente não coloca nada nesse espaço que não tem a ver com a proposta que a gente faz, que não tem a ver com o que a gente deseja realmente com aquele negócio. Então, e é tudo um diálogo, sabe? Então, você precisa ter muita clareza, porque o piso, as paredes, o teto, a altura do mobiliário, o tipo de brinquedo que você vai colocar, tudo isso tem que dialogar com essa proposta que você tem. O público que você vai atender. Então, precisa ser um espaço que você vislumbre uma harmonia em tudo isso que você deseja ou que você desejou para a tua brinquedoteca. Então, essa proposta é muito importante. Nessa visão de criança, essa proposta que você... Vou dar um exemplo, né? Quem conhece a brinquedoteca Seninha, lá do GRAAC, então lá tem uma proposta. Quando você chega lá, as meninas dizem assim, né? A Dora e a Patrícia dizem assim, olha, aqui a nossa proposta é baseada na visão de Piaget, porque toda a organização da brinquedoteca, ela tem uma visão das fases do desenvolvimento de Piaget. Claro que não é só isso, né? E a gente também não consegue usar uma única referência, porque a criança, ela é múltipla, né? Ela fala muitas linguagens, então não dá para a gente também usar uma única referência. Mas é importante que você tenha clareza dos teus referenciais que sustentam a tua prática. Você precisa ter clareza dos referenciais que sustentam o teu mobiliário. Então, se você disse que você acredita numa criança independente, o teu mobiliário precisa estar muito na altura da faixa etária que você vai atender. Senão, como ela vai ser independente? Como ela vai alcançar os brinquedos, pegar sozinha, sem precisar de ninguém? Né? Porque isso também é importante. Tudo que tem na brinquedoteca, se está ali e está à altura das crianças, é porque elas podem pegar e brincar com segurança. Então, percebe a importância disso tudo? Né? Então, é muito bom você ter essa clareza dessa proposta que você, enfim, vai usar. Quais são as expectativas da tua equipe? Eu coloquei a palavra hospitalar aqui, porque a gente está falando de uma brinquedoteca como negócio, mas eu quero lembrar sempre, né, por isso a palavra hospitalar aqui, que se essa brinquedoteca estiver dentro de um hospital, de uma escola, de uma universidade, dentro de uma outra instituição, ela vai seguir as regras da instituição, mas essas coisas que a gente está falando aqui, também vale a pena pensar, tá bom? Mesmo nessas brinquedotecas que estão dentro dessa instituição. Por exemplo, uma coisa bacana de se ter na brinquedoteca, que nós temos na brinquedoteca universitária, eu vi a professora Ângela Ubaiara aí também, e outras colegas de brinquedoteca universitária, a gente tem um regimento, né? Então, esse regimento, ele também está dentro de uma proposta, também está dentro de um planejamento. A gente precisa ter um regimento do funcionamento, porque isso faz parte de um órgão maior, que é a instituição. E tudo que tem na instituição tem regimento, tem formas de funcionamento, tem uma série de coisas para que as coisas caminhem como deve caminhar. Então, as expectativas. Quem é o teu público-alvo? Olha, eu quero atender crianças de 0 a 12 anos. Pode. Desde que você consiga trabalhar bem esse espaço, para que ele seja um espaço realmente que atenda, né, as necessidades das faixas etárias, pode. Qual a predominância, no caso, né, eu coloquei aqui o diagnóstico do teu público-alvo, se você estivesse no hospital, só para a gente entender um pouquinho. Aonde você vai montar a sua brinquedoteca? Se for no hospital, se você for montar a sua brinquedoteca, se você for montar a brinquedoteca no hospital do câncer, é de um jeito. No hospital do coração, é de outro jeito. No hospital com foco em criança respiratória, é de outro jeito. Então, se você for montar a tua brinquedoteca num bairro nobre, você vai trabalhar com um certo estilo, você vai estudar a população, você vai estudar o que é valorizado ali para que você monte o seu espaço. Se você vai montar a sua brinquedoteca num bairro para atender a comunidade, então você vai extrair ali, né, desse diagnóstico do teu público um certo valor pelo qual você também vai trazer a tua proposta. Vou dar um exemplo.
há muito tempo atrás, numa das faculdades que eu trabalhei, a gente montou um espaço de brincar dentro de uma comunidade muito carente, muito carente. Então, a proposta pela qual essa brinquedoteca estava baseada tinha muito a ver com a questão do resgate, por exemplo, das relações afetivas entre mãe, filho, entre pais e filhos, dos resgates, dos valores de ética, de respeito, de trabalho coletivo. Percebe como esse diagnóstico ele também norteia as coisas que a gente vai fazer? Então, são coisas que nos ajudam muito a pensar no plano de negócio. Qual é o perfil das crianças? Qual a faixa etária? São crianças, a maioria, embora a gente saiba que essa questão, né, de sexo masculino, feminino, a gente sabe que são questões que estão sendo discutidas amplamente aí, mas eu preciso ter, por exemplo, se eu vou abrir uma biblioteca como negócio, hoje, eu vou falar aqui de Guarulhos, inclusive, né, se for de Guarulhos, aqui hoje, ninguém abre um espaço desse se não tiver um banheiro feminino e um banheiro masculino para as crianças. Percebe a diferença? Assim, então, por mais que a gente esteja discutindo uma série de coisas, eu tenho regras que a gente chama de regras específicas, né? Regras municipais, da gestão municipal. Eu tenho regras e que eu preciso também observar essas regras. Porque se você não tiver tudo que é solicitado, você não vai poder abrir a tua empresa. Qual a faixa etária predominante que tem ali naquela região? Às vezes tem muito mais bebês, ou tem muito mais adolescente, ou se você vai montar, eu vou montar uma brinquedoteca lá no bairro X, porque lá quase 80% das pessoas que estão lá estão na faixa etária entre 40 e 70 anos. Poxa, legal, então aí você vai também organizar para que essas pessoas possam usufruir de todas as suas possibilidades aí nesse espaço. E como é o espaço geral da tua brinquedoteca? Esse é um aspecto muito importante que você também precisa ter. Esse espaço geral, né? Então, agora eu estou falando de certas minúcias que você precisa pensar para, na hora de fazer o plano de negócio, ter muita clareza em relação a isso. Então, como que é esse espaço geral? Ele é ventilado? Ele tem pia perto para, se você for trabalhar com pintura, precisa ter pia? Então, toda essa coisa geral desse espaço, né? Uma coisa importante também, na própria ABNT, são minúcias muito pequenas, que a gente acaba falando mais numa consultoria, mas só para vocês terem uma ideia, na ABNT, por exemplo, existe lá as regras específicas para qual é o espaço por metro quadrado por crianças. Então, você também precisa saber a capacidade de crianças que você pretende atender, para que você possa organizar esse espaço de modo que respeite essa legislação. Então, dias, horários de funcionamento, tudo isso são coisas que você precisa pensar antes de você abrir a brinquedoteca. Quem é a pessoa responsável? Quem é o brinquedista responsável? Qual é o horário que você vai atender? Tudo isso tem que estar claro, né, no teu plano de negócios. Aliás, você precisa disso para montar o teu plano de negócio. Então, são perguntas que você precisa se responder para você montar o seu espaço de brincar, para você montar o seu projeto da brinquedoteca, e esse projeto ele está dialogando com o plano de negócios. Você vai ter apoio de voluntários? Qual é a função? Quais são os horários? Quantas crianças você pretende atender por período? Lembrando que a gente está falando de uma empresa como um negócio, então é muito importante que você possa saber quantas crianças precisam ter na brinquedoteca para pagar as contas. A gente tem que ter essa clareza. O negócio é isso, né? O amor, o respeito, essa clareza toda que a gente precisa, mas eu também preciso ter muitos pés no chão para que o meu negócio não dure, né? Para que o meu negócio dure, aliás. Então, preciso ter essa clareza. Quantas crianças você precisa? Essa conta você tem que fazer. Quantas crianças precisam ser atendidas na brinquedoteca para você pagar as contas no final do mês? Quantas por dia? Familiares poderão entrar no local? Essa é uma pergunta muito importante, porque se você estiver no hospital, normalmente os familiares entram. Mas se você estiver montando sua brinquedoteca como um negócio, se os familiares podem entrar, e que isso é muito legal, inclusive, tá? De repente, pode ser uma coisa esporádica, mas os familiares entrando, você ainda mais amplia a valorização do teu negócio. Porque olha o que você vai proporcionar. As mães, os pais brincarem com os filhos, isso é lindo demais, gente.
gente está fazendo intervenções aqui que a gente nem imagina, de incríveis que são. Então, se você for receber a tua família no espaço de brincar, a família da criança no espaço de brincar, então esse espaço precisa ser maior, concorda? Porque pai e mãe são adultos, ou mesmo responsáveis, são adultos, diferente do tamanho da criança. Olha como a gente tem que pensar nesses pormenores, porque isso determina como a gente vai organizar tudo que tem no espaço da brinquedoteca. Quais são as dimensões do espaço destinado à brinquedoteca? Você tem um espaço, são 2 espaços, como que é isso, né? Quais são essas dimensões que você tem para que você possa usufruir ao máximo que você puder? Qual é a temática para pensar esse espaço? Essa temática é importante que ela esteja relacionada também com a tua proposta. Quando nasce um negócio, né, nasce também ali um sonho. O teu negócio tem a ver com sonho. Eu vou dar o meu próprio exemplo, viu, Célia? Nem vou fazer comercial, porque, inclusive, está fechada, a gente tem outras situações, eu estou em outro estado, enfim. Mas a minha brinquedoteca, a minha e das minhas irmãs, Reis Ludos. O que é Reis? Eu me chamo Cirlândia Reis. Reis. Então, tem sentido para nós esse nome, entende? Então, quando a gente pensa nessa temática, né, como a gente vai trabalhar, a gente tem a ver com isso. O que é Ludos? Ludos, tem um monte de definição de Ludos, mas eu peguei a que me interessava. Qual que é a que me interessa? Ludos é o nome de uma academia antiguíssima na Grécia, na qual só entravam ali os melhores guerreiros do planeta. E sabe como era que eles treinavam esses guerreiros? Com jogo. Percebe como tem a ver? Então, o teu espaço, o teu negócio, ele tem uma história. O nome dele tem uma história. Sabe assim? Então, tudo isso tem que ter um sentido para você, para a tua equipe, e assim por diante. Como é o espaço em volta da futura brinquedoteca? Como que é? Tem, né, outros negócios também para você fazer parceria? Tem outras brinquedotecas, tem escolas. Vou dar uma orientação para vocês. Se tiver escolas, é importante que você faça já uma parceria com essas escolas, porque às vezes essa escola, se a escola estiver sentindo que a brinquedoteca pode ser uma concorrente e não uma parceira, a escola pode ir lá na Secretaria de Educação e fazer uma denúncia, dizer que você está recebendo crianças e você não é escola. Olha só, a gente já teve várias situações assim, a Célia está aí para verificar. Então, muitas vezes você está ali trabalhando, o seu negócio está fluindo, mas a escola ou as escolas começam a perceber que você está tendo muita criança. E ela já começa a ficar ali observando mas ela não é escola, ela não paga imposto igual a gente, ela não paga os funcionários igual a gente paga, ela não está ela não está na LDB. Então, é uma dica importante que vocês precisam pensar aí enquanto negócio. Então, montou o negócio, tem escola perto, já vai conversar, já vai fazer parceria, isso ajuda muito. Agora, uma coisa importante também, que eu quero abrir um parênteses aqui, até em relação à questão que a Célia falou, que está instigando vocês, essa questão de não atender a Secretaria da Educação, isso também é algo muito importante, que no teu planejamento você precisa constar. Na escola, né, se a gente for, a escola segue a LDB, né, principalmente, digamos assim. Mas na escola, qual é o tempo que a criança fica na escola? Ela fica na escola 4 horas por dia, né, uma média, 4 horas por dia, 3 horas e meia às vezes, mas enfim, são 4 horas, né. Vamos dizer, minimamente, durante 5 dias. Na brinquedoteca, se a criança ficar todos os dias, né, de segunda a sexta, 4 horas por dia, tem que tomar cuidado, porque isso pode caracterizar a escola. Percebe como essas coisinhas acabam, se não forem bem planejadas, elas podem, se vier uma fiscalização, elas podem te colocar, ou te querer colocar numa outra legislação. E aí vem a Secretaria de Educação e fala assim, mas você tem que ser escola, que é o que a demanda tem sido grande em relação a isso. Você tem que ser escola, porque você está atendendo crianças, você está atendendo 4 horas por dia. Então, essas minúcias, a importância da consultoria é isso, porque a gente vai te ajudar a perceber isso, que vai te livrar, vamos dizer assim, de uma situação de conflito com quem não pertence à brinquedoteca. Então, 4 horas por dia
na brinquedoteca, não é uma brinquedoteca, então, se for durante 5 dias. Agora, claro, que depende do que o teu espaço oferece, ele pode ficar, de repente, 2 horas no espaço de brincar, ele fica no ateliê, ele fica numa aula de dança, que são coisas diferentes, de repente, tem outras coisas além da brinquedoteca. Então, tem um monte de coisa que tem que pensar para que você não tenha aí o seu espaço, enfim, com complicações. Então, em pensar o que tem em volta é muito importante. Tem acesso fácil para toalete, para pias, para bebedouros? Como são as paredes, o teto, o chão? Como é a iluminação, a ventilação? A iluminação e a ventilação também seguem padrões de normativas que a gente chama de lei orgânica, né? O que é a lei orgânica? É a lei do município, digamos assim. Então, cada município tem a sua própria legislação. E a tua brinquedoteca, ela precisa seguir essas legislações específicas desses municípios. Então, o tipo de iluminação, muitas vezes, tem algumas que pedem, toda aquela questão dos bombeiros, aquilo lá são pormenores muito pequenos que a gente orienta, mas em outro momento, aqui a gente está falando, né, eu quero aproveitar o tempo para trazer uma visão geral para vocês, mas são coisas que a gente precisa observar e que também são importantes para a gente manter o espaço, né, esse espaço de ventilação. Por exemplo, se você vai começar do zero um espaço, uma dica que eu te dou, constrói com o pé direito alto, porque o pé direito alto, além de circular melhor a ventilação, ele também dá uma visão de uma amplitude do espaço. Isso também ajuda nessa questão toda. Bom, diante de todas essas questões aí que a gente tem que pensar para montar o projeto, para montar a proposta e que inserir tudo isso no plano de negócio, ainda tem alguns outros aspectos aqui também que ainda diz respeito às questões legais, gerenciais e financeiras, enquanto métodos e técnicas e métodos e recursos de gestão. Por exemplo, qual é o piso salarial dos empregados de uma brinquedoteca? Então, o piso salarial, né, aqui, esse termo empregado eu não gosto muito, mas eu tirei conforme estava, inclusive, no Sebrae, esse dado aqui, eu peguei no Sebrae, tá? Tá na referência lá no final. Mas o piso salarial de quem trabalha numa brinquedoteca é regulado pelo Sindicato dos Lojistas do Comércio ou Sindicato do Comércio Varejista. No entanto, vejam só, isso aqui, eu estou falando de uma forma muito geral, porque depende muito do teu KNAI, certo? Isso aqui é uma brinquedoteca, por exemplo, que está num shopping, que está enfim, depende muito da onde que você está instalada a tua brinquedoteca, da tua proposta de brinquedoteca, porque existe o sindicato também de quem trabalha com recreação e lazer. Então, você tem que observar bem qual é o sindicato que vai regular o teu negócio. Mas Cirlândia, mas não é uma brinquedoteca? Mas cada um vai montar, a gente está falando de um negócio. A brinquedoteca é um negócio. E eu posso montar o meu negócio com base em uma série de coisas que eu acredito e que eu quero colocar. Entende assim? Então, pode ser que a sua brinquedoteca, o piso salarial da sua brinquedoteca, das pessoas que trabalham para você, vão atender ao sindicato de recreação e lazer, ou vão atender ao sindicato da cultura, de quem trabalha na cultura. Percebe a diferença? Então, isso aqui que eu estou colocando não é uma regra, mas só para a gente saber que existem sindicatos que regulam também a questão do piso salarial. Agora, o que estou falando tá? O que eu observo que tem sido praticado nas brinquedotecas? Inclusive, até isso acaba, muitas vezes, confundindo, e aí as pessoas achando que, misturando com a educação, porque tem alguma similaridade, alguns encontros do que a gente faz na brinquedoteca que similam o que é praticado muitas vezes na educação. Então, por exemplo, a gente já teve curso de brinquedista de pessoas que são pedagogas, psicopedagogas, e que prestaram concurso para trabalhar como profissional da brinquedoteca, só que era obrigado a ter o curso de pedagogia, percebe? Que é outro ponto importante. Para eu ser uma empreendedora, eu não preciso desses cursos, porque eu estou falando do empreendedor, tá, gente? Agora, se eu quero ser uma empreendedora de sucesso, é claro que eu preciso me preparar para isso. E a minha formação, ela é inevitavelmente comprometedora naquilo que eu estou fazendo. Eu preciso entender do meu negócio. Então, vejam,
a gente está falando aqui de situações generalizadas e que cada um vai depois observar qual é o seu negócio. Então, é praticado também o piso salarial, muitas vezes tem espaço de brincar que pagam um salário conforme o salário do professor, que seguem uma ideia do salário do professor. O que acontece também? Normalmente, numa brinquedoteca, é muito comum nós a contratarmos estagiários de pedagogia, de educação física, estagiários de psicologia, de serviço social, de artes, o arte educador, que é incrível. Então, percebe como muitas vezes o fato da gente praticar algumas coisas similar ao que a escola também faz, às vezes as pessoas podem confundir, mas não tem confusão nenhuma. Deixar muito claro, não é um negócio educacional, é um negócio de recreação e lazer, de cultura. Bom, para a gente pensar um pouquinho mais em relação a isso, nesses aspectos, vale muito a pena a gente definir também com muita clareza para colocar no nosso plano de negócios algumas coisas que são muito importantes. No teu planejamento, você precisa ter essa clareza dessas coisas que a gente está falando aqui, certo? Então, por exemplo, o que você vai oferecer na tua brinquedoteca? Você vai oferecer só serviço ou você vai oferecer serviço e produtos? A Célia deve lembrar, a gente estava, acho que a gente foi junto, assim, quando a gente foi para, por exemplo, sei lá, em outros países, a gente vê brinquedotecas que na brinquedoteca tem a brinquedoteca, tem uma loja de brinquedos, tem um espaço de festa, tem um espaço de arte e outras coisas mais, tem um espaço de dança. Então, vejam, o que você quer fazer? Assim, você tem que ter clareza, defina o que é o seu produto e o que é o seu serviço. Mas eu posso misturar tudo isso? É o teu negócio, tá certo? No entanto, para você chamar de brinquedoteca, você precisa ter uma certa precaução, né? E isso que o fato de você estar aqui nesse evento já me deixa claro que você já vai tomar todas essas precauções. Mas a gente está falando de um espaço que é um negócio. Então, precisa ter essa clareza do produto e serviço. Então, quais são as características, esse diferencial que você vai oferecer? Aí a gente está falando de métodos e recursos, né? E técnicas de pura gestão. Você tem que ter muita clareza disso aqui. A pesquisa e desenvolvimento do teu negócio, ter muita clareza disso. O mercado, né? Quem são os clientes, fazer aquela pesquisa que eu mostrei anteriormente, se realmente tem público ali para aquela faixa etária que você vai atender, quem são os seus concorrentes, seus fornecedores, quem vai a participação tua no mercado também, a tua capacidade empresarial, como, por exemplo, definição clara da tua empresa, da missão, visão, valores, como já falamos, a estrutura organizacional, de quem são esses empreendedores, o perfil dos teus sócios. Tem gente que fala assim, eu só quero gente que tenha uma formação semelhante à minha. Eu vou te dizer que o diferente é bom. Então, é bom ter pessoas com áreas diferentes para, inclusive, contestar com você, muitas vezes, porque a tua visão, ela é da tua formação, da tua... E o outro que está numa outra área, que tem uma outra formação, ele vai contribuir, às vezes, muito mais do que você possa imaginar, justamente porque ele tem um olhar que você não tem. Então, é legal ter pessoas diferentes na tua empresa, né, na tua equipe, ou como sócios. E, claro, que de preferência que todos sejam qualificados, que tenham o curso da Associação Brasileira de Brinquedotecas, que, inclusive, está com inscrições abertas aí, a Célia já divulgou. A estratégia de negócio, né, quais são os pontos fortes, os pontos fracos, como é que você vai vencer os seus pontos fracos? O teu plano de marketing, gente, sem marketing ninguém vive, né? Aquela história de que a propaganda é a alma do negócio, eu digo para vocês que ela é muito verdadeira. Tanto ela é a alma do negócio, que inclusive se você tiver um produto muito ruim, fizer uma boa propaganda, o teu negócio morre. Então ela é mesmo a alma do negócio. Então tome cuidado e tenha um plano estratégico para isso, né? Então como você vai vender o teu serviço, qual é o teu diferencial competitivo, o teu plano financeiro, qual vai ser o teu investimento inicial. Você precisa ter um capital de giro, precisa ter um capital fixo, né? Aquilo que você está guardando
para uma necessidade que surge na empresa, e o capital de giro, que é aquilo que você está colocando no teu negócio para ele fazer o negócio fluir. Então, são coisas, assim, bem importantes que a gente precisa pensar. Bom, daqui a pouco a gente para as questões, né, mas só mais um pouquinho aqui. Ainda em relação a métodos e técnicas de gestão, qual é o segmento que a brinquedoteca vai seguir, né? Qual é o segmento da brinquedoteca? Então, todo negócio, né? Eu sei que tem gente aqui que entende, mas eu estou falando para o público em geral, então eu vou precisar explicar esses pormenores mesmo para quem já sabe. Então, a brinquedoteca, ela tem um segmento, certo? E o segmento da nossa brinquedoteca, quer dizer, do que a gente vai chamar de brinquedoteca, até o momento, o que nós temos, né, a nossa classificação nacional de atividades econômicas, que a gente chama de CNAE, é o CNAE 93298/99. Então, desde 1999, a gente tem esse CNAE estabelecido pelo próprio... Como que esse CNAE é estabelecido? Pelo tipo de atividade que a gente faz. E esse CNAE, ele é o CNAE principal se você for chamar o teu negócio de brinquedoteca, o CNAE, que a gente chama de CNAE raiz. O que é o CNAE raiz? É o CNAE principal. É o Código Nacional, é a classificação nacional da tua atividade. É o código principal do teu negócio. Então, se você for chamar de brinquedoteca, é necessário que o teu CNAE raiz seja esse, 93298/99. Porque ele classifica a nossa atividade com prestação de serviço e entretenimento infantil. E isso aqui prova, por A mais B, prova de todas as formas que o nosso segmento não deve contas, né, não presta contas à Secretaria de Educação. Tudo bem? Então, nós não prestamos conta à Secretaria de Educação quando estamos falando de um negócio, de uma brinquedoteca privada, né? Da brinquedoteca como uma empresa, você como um empreendedor. Você tem uma classificação própria para isso. Então, você não vá buscar, ou se... vamos porque a Secretaria de Educação vai lá, ela não tem absolutamente, assim, nada a ver com isso, entende, assim? O que ela pode, de repente, dar alguma sugestão, alguma coisa em relação aos espaços, mas não tem nada a ver, não tem nada. O seu espaço é de entretenimento infantil. Então, o máximo que você vai prestar conta, de repente, são as normas da ABNT para o atendimento infantil. Mas essa prestação de conta não é para a Secretaria de Educação, é para os órgãos competentes para isso, né? Então, são definidos como base nas atividades de prestação de serviço e produtos. Então, são esses CNAEs que são definidos. Além da brinquedoteca, você vai fazer várias outras coisas. Tudo bem. Você vai colocar todos esses que a gente chama de subatividades dentro desse CNAE raiz, tá certo? E as orientações gerais em relação a tudo isso, você vai buscar com o seu contador. Por quê? Porque, por exemplo, todas as questões de bombeiro, as questões de habite, todos esses detalhes, depois que você tiver o teu plano de negócios prontinho, tá aqui, ó, tá perfeitinho, tá pronto, finalizado. Aí você vai, com o teu contador, sentar para que ele possa te orientar com muita clareza todas essas questões aqui. E sabe por que esse CNAE ele é tão importante? Porque ele também define a forma como você vai pagar os teus tributos. Porque, gente, é assim, ó, você abriu a tua brinquedoteca lá na JUCESP, né? Eu tô falando JUCESP porque São Paulo chama de JUCESP, lá na junta comercial, você deu entrada na junta comercial, cuidado, já começa a chegar, inclusive, boletos para você pagar de coisas que não tem nada a ver com você. Começa a chegar propagandas, começa a ligar, não sei como é que eles pegam os nossos contatos, mas hoje em dia, né, tudo fica fácil aí, a gente virou, né, enfim, quase que utilidade pública os nossos contatos. Mas chega muita coisa, pessoas ligando, oferecendo coisa, enfim, então tomem cuidado com isso, quem estiver iniciando, quem já iniciou sabe que isso é comum acontecer. Um monte de sindicatos com boletos para você pagar, que muitas vezes não tem nada a ver com o que você está fazendo, então tomem cuidado com isso, tá bom? Então, essas orientações todas o teu contador vai dar para você. Algumas questões também em relação às normas específicas de segurança. Então, quando a gente está numa brinquedoteca, a gente precisa se preocupar com a segurança.
eu vou seguir um exemplo do Walt Disney, né? Então, não quero fazer propaganda, claro, mas nem precisa. Mas se a gente for, né? Eu tive uma formação com um gestor da Walt Disney, e aí uma coisa que ele colocou que eu acho que serve muito para a gente, que é o quê, ó? Se a gente tivesse que definir o que é mais importante para a nossa brinquedoteca, é a segurança. A gente tem que ter muita clareza, porque depois, se eu tiver seguro, aí sim eu posso ter alegria, amor, um monte de coisa. Mas esse espaço tem que ter segurança para a criança, tem que tomar muito cuidado. A gente que, inclusive nos nossos cursos, a gente trabalha com um item que chama segurança do brinquedo, onde a gente explica, né, a todas as possibilidades aí de questões de segurança, que não é o caso aqui, eu vou até voltar para cá para não entrar nesse tema. Mas a segurança do brinquedo é muito importante. A segurança do espaço, né, do espaço físico, e também a segurança do brinquedo, do objeto lúdico em si. Então, existe uma normativa para isso. Na própria ABNT, existe uma normativa para isso. Então, existe uma norma brasileira de brinquedos, que é a 11.786, que vocês também depois podem ter acesso. Inclusive, a nossa querida Ângela Madeira, vai falar disso em algum momento. Depois vocês verifiquem aí, se não falou, ou já falou, depois vocês assistam, que está gravado. Uma coisa importante também é verificar as atualizações e as implicações na faixa etária. Também existe norma de segurança do brinquedo para a faixa etária. Se vocês acompanharem o noticiário, vocês vão observar que o número de crianças, agora não, porque o noticiário só existe Covid, né? Então, mas se vocês observarem, nas pessoas que fazem pesquisa sobre segurança na infância, vocês vão perceber que o número de acidentes com crianças é muito grande. Então, a gente tem que tomar esse cuidado aí para evitar. E respeitando a faixa etária ajuda muito. Então, e tem também normas específicas em relação à qualidade dos serviços que a gente presta. Existem normas também para os serviços que a gente presta. E é claro que agora a gente vai começar a juntar essas normas todas com todas as normas que vocês vão encontrar lá no nosso guia de abertura da brinquedoteca, que está no site da associação, o guia de reabertura da brinquedoteca, que a associação preparou com muito carinho, com muito respeito, para atender as demandas das brinquedotecas que já estão abertas nesse momento de pandemia. Então, lá também vai complementar todas essas normas que nós falamos aqui. Eu falando assim, pode parecer que tem muita coisa, mas vejam, isso no dia a dia a gente vai lidando e tudo vai se organizando, vai ficando tudo tranquilo. Bom, essa imagem aqui, só para a gente já ir caminhando para um desfecho aqui na nossa apresentação, essa imagem, eu a coloquei porque ela tem a ver com o fato da gente parar para pensar em avaliar, né? Avaliar o teu negócio. Olha lá para o teu negócio. Você vai parar, vai pensar se o teu plano de negócio, se você está seguindo o seu plano de negócio, como é que está a tua equipe, se ela está motivada, se as pessoas estão fazendo aquilo que foi solicitado para fazer. É muito importante que você pare de vez em quando para você olhar para o teu plano de negócio, sabe? Aliás, ele tem que estar na tua cabeceira da tua empresa o tempo todo, ele tem que estar num lugar bem visível. Aliás, a missão, a visão e os valores precisam mesmo estar num lugar onde todos possam ver. Isso agrega valor ao teu negócio, valor moral, valor ético, valor de respeito e, principalmente, entender, né, que esse espaço é um espaço sério e que está organizado, que está preparado para atender as crianças. Uma coisa que também ajuda muito, e eu aconselho, é que vocês utilizem no teu espaço de brincar uma tabela com classificações, né, dizendo para que serve o brinquedo, qual a importância dele. Isso também agrega muito valor a quem não entende, né? Eu até sugiro que vocês utilizem a classificação de objetos lúdicos, que vocês, que a Maria do Carmo Kobayashi trabalha muito bem, ela que trouxe aqui para o Brasil, que foi também criada pela Denise Garron, que foi aluna de Piaget, enfim, mas que vocês possam seguir aí uma certa orientação em relação a isso. Isso agrega valor ao teu negócio, isso ajuda muito aos clientes quando chegarem
entender a importância desse negócio. Olha, eu vou ser obrigada a deixar tomar um cafezinho aqui enquanto eu falo, porque uma pessoa incrível, maravilhosa, trouxe para mim. Bom, então tem uma questão importante aqui, que é você olhar para esse espaço de brincar, avaliar se ele está realmente... sabe aquela coisa de você visitar os teus objetivos iniciais? E eu digo isso, gente, porque às vezes, sabe, o negócio é assim, você trabalha muito, e às vezes a gente pode se perder nesse caminho, nessa busca, a gente pode se perder de tantas demandas que a gente tem que dar. Então, não deixe de parar para avaliar o teu negócio. Ah, como é que eu faço isso? Sente com a sua equipe. Ah, mas eu vou ter que, então, pagar a hora extra. O que eu vou fazer para sentar com a minha equipe, sendo que a minha equipe trabalha no momento em que a biblioteca está aberta? Eu vou dizer uma coisa, isso é investimento. Você parar para dialogar, para conversar, para fazer reunião com a sua equipe é investimento. Como é que eu vou fazer isso? Você vai se organizar e vai encontrar o melhor dia, o melhor horário, mas não deixe de fazer isso com a sua equipe. Mesmo quem está numa brinquedoteca, que está dentro de um hospital, uma brinquedoteca que está dentro de uma escola, de uma universidade, a equipe, gente, a equipe é a vida. Sabe aquela coisa do capital humano? É isso que a gente tem de mais valoroso quando a gente fala em empreendimento. Capital humano, em primeiro lugar. Então, e para isso a gente vai observar, né, que também é preciso analisar esse perfil aqui, gente, ó, ele está baseado no perfil empreendedor que tem no Sebrae, que tem em uma série de outras pessoas que trabalham com isso. Claro que aqui eu alimentei com base nas coisas que eu também já fiz, enfim, né? Então, nosso é da Abre, né? Então, uma coisa importante para a gente pensar aqui, né? Que você que é o empreendedor, você precisa estar sempre buscando oportunidade. O empreendedor é aquele que encontra oportunidade nas dificuldades. Por exemplo, nesse momento que a gente está vivenciando agora. A tua brinquedoteca pode ser uma oportunidade para ganhar espaço nesse momento. Você pode encontrar um meio de oportunizar o que as crianças tanto precisam fazer, que é brincar. Você precisa ter proatividade. O que é proatividade? Você tem que chegar antes. Você tem que pensar antes das coisas acontecerem muitas vezes. Sabe aquela coisa de você... Tem um ditado que diz assim, por isso eu gosto do ditado, que quando você vem com a fubá, o pirão já está pronto. Então, proatividade é o pirão pronto. Persistência, resiliência, essas capacidades que a gente precisa ter o tempo todo. Você precisa ser teimoso, sabe assim? Você tem que ser teimoso. Porque... eu digo que duas coisas precisam dessas características assim de persistência e resiliência, que é quem trabalha com criança, quem trabalha com brincar. Porque ambos são temas que, segundo o artigo 31 do Código da Convenção dos Direitos da Criança, a criança e o brincar, eles estão sendo negligenciados. Então, são temas que estão negligenciados há muito tempo. Então, eu preciso ter muita persistência, muita resiliência, para que eu possa manter o meu negócio e ter sucesso com ele. Intimidade com cálculos e finanças. Eu, por exemplo, amo matemática, eu sou apaixonada por matemática. Mas para quem não é, procure conhecer, ou então tenha alguém que você confia para fazer esses cálculos para você. Porque isso aí, gente, ó, eu diria que isso daí é o coração da tua empresa. Sem dinheiro a gente não sobrevive. Precisa do dinheiro para o sangue fluir, sabe? Assim, para o negócio fluir. Então, você precisa ter muita clareza e muita organização do teu caixa, do que entra, do que sai. Isso é muito importante, você se intimidar, perdão, você se aproximar de cálculos e finanças. Saber delegar sabe assim, saber delegar é muito importante. Por mais que você saiba tudo, por mais que você seja o que está no volante de tudo, mas você precisa aprender a trabalhar no coletivo. Então, saber delegar é muito importante. Ser confiante e independente, ter comprometimento, compromisso com a qualidade e a eficácia e afinidade com o que você faz. É muito importante que você esteja ciente do que você está fazendo, conhecer. Gente, conhecer os brinquedos, sabe? Pegar um objeto lúdico e ter a clareza das possibilidades desse objeto, de qual a função dele
no desenvolvimento, na aprendizagem, na relação da criança com ela mesma, na sociabilidade. É muito importante que você tenha afinidade com o que você faz. Então, esse perfil é um perfil para quem acha que não tem, para perseguir esse perfil. E para a gente finalizar, vou contar, viu, Célia, uma história bem rapidinho, que eu sei que o tempo já deu, né, para a gente abrir para perguntas e tudo mais, mas é uma história bem rapidinha. Oi? Tá tranquilo. 3h34 ainda dá, tudo bem. Ah, então tá bom. Então, que é o seguinte, né? Veja, um grande empresário, uma empresa enorme, uma pessoa tinha uma cadeira. Gente, eu não sou muito boa de histórias assim, mas eu vou dizer para vocês o que é. Essa eu conheço bem. Então, essa pessoa, ele tinha uma cadeira que ele tinha o maior prazer, assim, sabe? Trabalhou a vida inteirinha naquela empresa, era o dono da empresa, uma pessoa que sabe aquela cadeira que você gosta do seu escritório, para quando você se sente à vontade, se sente confortável, era essa. Mas aí um dia, né, chegou o momento em que ele precisou se aposentar. E aí a única coisa que ele quis levar da empresa, claro que eu estou falando aqui em parábolas, né, foi a cadeira. Então ele levou a cadeira. Só que a cadeira começou a dar problemas assim de barulho, sabe, de ficar, ele sentava, ia para um lado, ia para o outro. E ele então chamou várias pessoas para fazer orçamento para arrumar essa cadeira tão importante no qual ele sentou a vida inteira. E foi ali que ele fez negócio, que ele fechou contratos, enfim. E ele, então, contratou várias pessoas. E aí, um ia, cobrava um valor, ele arrumava, e depois voltava o barulho. Outro ia, o valor era muito caro, ele arrumava, voltava o barulho, e a pessoa mexia aqui, mexia ali, e, enfim, mas voltava. E aí, uma vez, foi uma pessoa fazer um orçamento lá, e ele achou um absurdo o valor que a pessoa cobrou, um absurdo. Mas ele gostava da cadeira, foi lá e pagou. E quando ele foi observar o profissional trabalhando, o que o profissional fez? Ele examinou, olhou aqui, olhou ali, pôs de um lado, pôs do outro, para cima, para baixo. Gente, ele deu uma martelada. Com uma martelada, a cadeira voltou para o lugar e ficou perfeita. Aí o empreendedor aposentado ficou mais irritado ainda. Como é que você me cobra esse valor absurdo, vamos pôr, sei lá, R$200 para dar uma martelada na cadeira? E a pessoa falou assim, olha, a martelada, na verdade, foi só R$1. R$199 foi o tanto que eu precisei aprender para dar essa martelada. Então, um empreendedor é alguém que aprende, sabe? É alguém que aprende para fazer coisas assertivas, para ir lá e entender o que está acontecendo com a sua empresa, para fazer uma boa avaliação e ir lá e naquele foco, naquele alvo. Quem é que consegue acertar esse alvo? É quem estuda, é quem busca, é quem participa desses eventos, como a gente está participando aqui. Então, são pessoas que realmente acreditam no que fazem e fazem aquilo que acreditam e que amam. Então, que a gente possa dar excelentes marteladas por todos os lugares, no sentido da palavra, né? Que a gente possa acertar no nosso negócio. Que a gente possa colocar os melhores e os mais adequados objetos que realmente vão favorecer o brincar da criança. Que o nosso olhar possa ser um olhar assertivo, um olhar de compreender a criança, de entender essa criança, de mergulhar junto com ela nessa dimensão lúdica e que o nosso empreendimento, ele realmente possa, né, ser um empreendimento que representa um alvo certo, né, que representa uma certa confiabilidade para as pessoas que estão ali na nossa volta, né, que a gente consiga acertar o alvo. E para isso, a gente precisa se empenhar, se dedicar. Não existe nenhum negócio, gente. Eu vou terminar com um ditado, que aí vocês já vão... O que engorda o porco, quem é? É os olhos do dono, não é?
Então, isso é a coisa mais certa que tem esse ditado. Se você não estiver à frente do teu negócio, se você não se dedicar, se você não se empenhar e não der tempo para você empreender, você então não está fazendo como precisa fazer. E que o teu negócio possa ser um negócio que de fato mesmo, possa colaborar com a infância, possa permitir que o direito de brincar seja de fato, né, cumprido no teu espaço, que a criança possa brincar livremente no teu espaço, com segurança, que você possa respeitar o tempo dela. Isso é muito sério, muito importante. E que o teu espaço possa representar um espaço de alegria, de felicidade. Aliás, um termômetro para você saber se a tua brinquedoteca está adequada, pede para um adulto entrar na tua brinquedoteca. Se ele não fizer, sabe aquela cara assim de encantamento, aquela cara de magia, aquela cara de nossa, eu tive um brinquedo desse quando eu era criança. Ah, nossa, eu lembro disso. Se ele não se encantar, você precisa reformular o teu espaço. E aí você traz também uma criança. A criança, ela vai também te dar essa pista se o seu espaço está adequado ou não. E que ele possa, né, fazer pessoas felizes. Porque eu vou agora de verdade terminar. É tão difícil terminar quando a gente fala de um tema tão que a gente gosta, né? Mas que vou terminar com a frase da nossa querida Nilce Cunha. Ela dizia que o brincar pode tornar o mundo um lugar melhor para viver. Então, que o teu espaço de brincar possa contribuir com um mundo melhor para as pessoas viverem. Então, comece pelo seu sonho e depois vá para a sua realidade e torne o seu espaço, né, um espaço que contribua para que o nosso mundo seja um lugar melhor para se viver, principalmente nesse contexto no qual nós estamos vivenciando. Tá certo? Muito, muito obrigada por me ouvir, pela paciência. Eu acho que a gente já pode se ver agora, né? Deixa eu ver aqui. Cirlândia, não, excelente, não, foi muito interessante, as pessoas estão aqui ligadíssimas, viu? E a gente está aqui com algumas questões que bem palpitantes, né? Eu diria. E eu ressalto aqui uma delas, né? Que foi perguntado aqui, para que a gente possa ampliar um pouquinho a discussão a respeito de qual a perspectiva da ABRE sobre a brinquedoteca como empresa de prestação de serviço, né? Esse tema chamou bastante atenção, né? E como diferenciar, nesse caso, essa brinquedoteca em relação a creches, né? As brinquedotecas escolares, tudo mais, né? Esse ponto, assim, como que a ABRE pensa isso? Acho que você já explanou bastante, mas talvez é uma coisa, assim, bastante, me pareceu, assim, nova para as pessoas assimilarem, entendeu? Outra coisa que você falou, que gostariam que pudesse falar um pouquinho mais, a diferença da brinquedoteca nos diferentes hospitais. Se teria alguma coisa para observar ou complementar. Isso foi o que eu entendi, pelo menos, né? Mas a pessoa que fez a pergunta também poderia explicar, complementar. Sério, deixa eu começar com a primeira, senão eu vou esquecer as outras. Tá bom, tudo bem. Mas a primeira, como somos ABRE aqui, né? A Célia, se quiser, pode complementar. Mas veja, a associação, né, como eu disse inicialmente, a gente tem essa preocupação muito grande em formar os profissionais que irão atuar no espaço da brinquedoteca, dentre outras coisas. Por quê? Porque, além de sermos, né, vamos dizer, autoridade, entre aspas, aqui no Brasil, em relação ao que a gente chama de brinquedoteca, a gente tem essa preocupação. Qual é o posicionamento da ABRE? Olha, já que está todo mundo abrindo brinquedoteca, porque isso está acontecendo, tem muita gente abrindo brinquedotecas, se está todo mundo abrindo, então vamos ofertar nesse curso uma formação que a pessoa tenha, pelo menos, né,
certos princípios para que ela possa abrir esse espaço de uma forma mais adequada, para que ela possa abrir esse espaço entendendo do que ela está fazendo. Claro que o curso da Abre tem 40 horas, mas a gente tem as consultorias e tem outros cursos também, inclusive tem o módulo 2 na associação, módulo 1 e módulo 2. Mas, vejam, o que acontece, eu observo muito que as pessoas chegam no curso, né, nesses tantos anos ministrando o curso da Abre, eu e a Célia, que as pessoas chegam no nosso curso, muitas vezes até sem nem saber o que fazer. Eu vim aqui porque eu estou curiosa para saber o que é isso. Como é que pode ter curso sobre brincar, ter curso sobre brinquedoteca, porque parece que é algo tão simples, né? Quando, na verdade, a gente sabe que é um estudo gigantesco para isso. Então, as pessoas chegam, muitas vezes, pela curiosidade, ou chegam mesmo porque vão abrir o negócio. Tem muitas pessoas que chegam porque vão abrir o negócio, e elas chegam com uma perspectiva de negócio muito capitalista, e que também não estou julgando, pelo contrário, a gente vive numa sociedade capitalista, ou às vezes ela chega com amor, sabe? Com muito amor pela infância, muito amor pelo brincar. Então, o posicionamento da Abre é que, assim, se você vai abrir um negócio, então que você tenha uma formação, que você tenha clareza do que você está fazendo. Porque se você vai abrir um negócio e você nos procura para se formar, ou para ter uma consultoria, você precisa seguir certos princípios minimamente. Então, qual é o nosso posicionamento? A gente é a favor, né? A gente quer que as empresas cresçam, quer que as brinquedotecas cresçam, né? Que os empreendedores tenham sucesso, mas com responsabilidade. Esse é o nosso posicionamento. Que tenha responsabilidade no teu negócio, naquilo que você está chamando de brinquedoteca. Quando você tem uma brinquedoteca e você diz que você se formou pela associação, a tua responsabilidade é maior, viu? Porque aí você tem que atender a certos critérios. Inclusive, a gente tem trabalhado nessa gestão agora, não foi possível concluir, mas a gente tem trabalhado na questão de selo de qualidade das brinquedotecas. Então, para você usar o nome da associação, que é uma associação que representa o Brasil, a gente precisa ter muita responsabilidade e seguir certos princípios. Então, alguns dos princípios têm a ver, por exemplo, com o fato de você respeitar a criança e os objetos que você coloca lá. Eu vou dar um exemplo, gente, eu quero deixar muito claro que a gente tem que ter uma cabeça muito aberta, tá bom? Para todas as coisas, e que a gente também tem que respeitar o outro. Mas eu vou dizer um exemplo de uma situação na qual deve ter uns 20 anos que eu visitei, por isso que eu vou falar, mas se alguém tiver aí também, quiser falar, pode falar. Mas eu fui uma vez num espaço de brincar, que todos os brinquedos desse espaço, todos os brinquedos eram estereótipos. Então, assim, o que você quer? Vejam, o espaço, ele tem muitas linguagens. Qual é a linguagem que você quer passar? O que você está querendo dizer com o brinquedo que você coloca lá dentro, você é responsável por ele. E você também está dizendo, olha, eu valorizo isso. Eu não tenho nada contra as coisas que passam na televisão, eu não tenho nada contra um monte de coisa, porque eu acho que tudo isso é muito importante, constitui uma série de coisas, as pessoas precisam sobreviver. Mas eu quero dizer que a gente precisa pensar na responsabilidade de como esse brinquedo, de como isso que a gente está colocando, vai influenciar nas crianças, no nosso público. Eu não quero que a minha criança tenha acesso àquilo que ela já tem o tempo todo. Eu fui numa brinquedoteca, por exemplo, eu amo um monte de coisa que são estereótipos, mas todas as paredes da brinquedoteca tinham coisas que eram de estereótipos, coisas que estão na televisão, de desenho animado. Gente, nós amamos tudo isso, mas na brinquedoteca, você tem que, a não ser que seja o seu objetivo, né? Se for, tudo bem. Mas a gente tem que preservar a infância, sabe? Tem que preservar as coisas tradicionais, os brinquedos tradicionais, que eles é quem pertencem a quem eu sou, a nossa história de vida, a nossa história cultural. Eu preciso também resgatar esses valores que estão ali nas brincadeiras culturais, tradicionais. Eu também preciso trazer isso para a brinquedoteca. E eu preciso também possibilitar, favorecer uma série de outras coisas para a brinquedoteca, que a gente precisa trabalhar nesse sentido. Então, são muitas variáveis, por isso que a consultoria é tão importante, porque ela te orienta, todos esses pontos que eu estou falando aqui, ela te orienta, à medida que você for precisar. Então, o nosso posicionamento a gente quer sim que abram muitas brinquedotecas, mas a gente quer que abra com responsabilidade e que os direitos da infância sejam respeitados, que sejam
garantidos nesse espaço. Era isso, Célia? Eu acho que eu falei demais, porque tem mais 2 perguntas, né? Não, sim, é isso mesmo. Outras perguntas que chegam aqui, ou que já chegaram, é sobre, por exemplo, a diferença de uma brinquedoteca num hospital do câncer e outro do hospital do coração, né? Se você pode explicar alguma coisa sobre isso, né? Porque eu acho que essa questão da brinquedoteca como prestação de serviço, empresa, ou como eu também observo, uma prestação de serviço dedicada a crianças de população carente, através de ONGs, através de serviços comunitários, é a mesma coisa, né? Não visa o lucro direto, mas precisa ter todos esses requisitos de gestão. E mesmo dentro de um hospital, Silândia, porque o gestor, ele quer saber da produtividade daquele serviço, não é? Então, por isso, todos esses pontos que você está apontando servem para as brinquedotecas públicas, institucionais, escolares, dentro ou fora de uma instituição. É isso que eu acho que você amarrou bem aí, né? E então essa questão da brinquedoteca dentro de um hospital diferente, conforme o seu tipo, será que você pode falar alguma coisa? Então, claro que o nosso tempo já está ali, né, na beira, mas eu vou... o que é importante, assim, ó, quando a gente monta uma brinquedoteca, todo o espaço, como eu disse anteriormente, precisa dialogar com a proposta pela qual ela surgiu, com a proposta pela qual ela nasceu. Então, a brinquedoteca, por exemplo, no INCOR, né, não sei se alguém do INCOR aí, que é um hospital especializado em cirurgias cardíacas, ela é diferente de uma brinquedoteca do GRAAC, que é especializado em crianças com situações oncológicas, que também é diferente de um hospital que atende de uma forma geral, né, que atende crianças em geral. Eu quero dizer, gente, que o contexto no qual a brinquedoteca está inserida precisa dialogar também com essa brinquedoteca. Eu vou dar um exemplo, então, no hospital. Então, se a criança está... A gente sabe que a brinquedoteca do hospital ela é terapêutica por natureza. Então, se ela é terapêutica, eu preciso ter clareza disso, e eu preciso também trazer, né, ali nessa relação, situações nas quais, porque a gente sabe que na brinquedoteca do hospital, por exemplo, é muito comum o psicólogo, o fono, o assistente social, a pedagoga, elas também utilizam esse espaço, claro, cada uma na sua área, porque ele quer deixar bem claro, a brinquedoteca, a gestão da brinquedoteca é do brinquedista, é alguém responsável ali pela brinquedoteca, etc. Mas, enfim, mas o que quer dizer é que ele precisa dialogar com a instituição. Por exemplo, na universidade, né? Eu vi agora que a minha amiga Antonete, a Ângela Baiaras, que eu consegui identificar aqui que são da universidade, que essas pessoas que atuam na universidade, a brinquedoteca universitária, por exemplo, ela tem que estar totalmente alinhada com a proposta pedagógica do curso, da formação, da visão de profissional, de egresso que a universidade quer formar. Então, no hospital, também é assim. Então, eu preciso dialogar com o contexto. Né? O contexto ele é muito definidor daquilo que eu estou organizando na minha brinquedoteca. Então, o tipo de brinquedo que eu vou organizar, que eu vou ter ali, a altura dos brinquedos, a mobilidade que esse brinquedo dá. Eu vou dar um exemplo de um lugar, enfim, né, no hospital aí, que visitou, e que tinha sabe aqueles cavalinhos que balança? Uma gangorra, do ladinho do local onde as pessoas vão colocar gesso, quando estão com alguma coisa quebrada, luxada. E aí eu pergunto para você, não sabe responder, tá? Pode responder para si mesmo. É adequado esse brinquedo? Não. Por quê? Ele não é adequado naquele local, não é? Porque naquele local, o risco da criança cair naquele brinquedo, a criança que já está em situação de vulnerabilidade motora, provavelmente, por estar ali, é maior. Não que ele não seja adequado para um hospital, porque depende da proposta do hospital. Tem hospitais, por exemplo, o Hospital de Brasília, não sei se vocês estão aqui, né? O Hospital de Brasília tem um play, né, incrível, maravilhoso, mas vai ter uma outra proposta. Tem uma proposta que atende essa necessidade, que essa necessidade faz sentido. Então, o objeto que a gente vai colocar lá tem que fazer sentido.
No GRAAC, por exemplo, que é o que a gente tem mais aproximação com as meninas, lá, se vocês observarem, então existe uma lógica para atender desde os bebês até, né, desses meninos até o adolescente e a família. Então, esse espaço foi organizado para isso. E lá, por exemplo, lá tem pelúcia? Tem, embora a gente saiba que a pelúcia, agora principalmente, né, a pelúcia não é adequada, mas tem hospitais que a pelúcia, que a vigilância sanitária, ela, digamos que ela não obriga, digamos, ela tem pelúcias específicas para lavar, então hoje em dia a gente tem de tudo, né? Mas tem hospitais, por exemplo, que não pode nem passar, né? É melhor não ter, o hospital é melhor nem ter. Por quê? Porque a gente sabe que pode provocar, mas o hospital é de câncer, mas tem brinquedos que não podem em lugar nenhum tipo de hospital, tipo de brinquedo, tipo de material. E aquilo que o hospital faz para dialogar, por quê? Porque tem tudo a ver com a questão terapêutica pela qual esse hospital existe e pela qual a criança, a mãe, que a família buscou atendimento. Então, precisa dialogar nesse sentido. Vou dar só um exemplo rapidinho, sei que o tempo já está super acabando aí, mas, por exemplo, hoje em dia é muito comum também ter brinquedoteca em lugares de mediação familiar, onde os casais vão se separar, e aí o juiz agora está solicitando que tenha uma brinquedoteca nessa vara da infância e da família, enfim. O que essa brinquedoteca vai ter? O que a gente vai montar? O que a gente vai colocar? Que tipo de brinquedo que a gente vai colocar? A gente vai colocar brinquedo que tem a ver com a proposta da brinquedoteca. Então, é nesse sentido que a gente diz. A brinquedoteca, parte da brinquedoteca, o piso, o material, o tipo de brinquedo, tudo que está ali, né, qualquer imagem, qualquer coisa que esteja nesse espaço, ele precisa dialogar com o contexto, com o público, né, com a faixa etária, precisa dialogar com a proposta, ele precisa dialogar. Então, nesse sentido, então, eu que a Abre, né, então nós montaríamos uma brinquedoteca muito específica para cada espaço, porque a gente vai atender coisas gerais e coisas específicas. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio, né, entre atender o que é geral e atender o que é específico. É isso, Célia? Isso, exatamente. Acho que ficou bem esclarecido, mas claro que os assuntos são bem amplos. Existem outras perguntas aqui, a gente está raspando no finalzinho do trabalho, e eu estou anotando as perguntas aqui, viu, Cirlândia, para que a gente possa responder, e eu vou dizer o seguinte para o público aqui. Perguntas muito bacanas, muito importantes, né? Eu estou anotando e vou mandar para você, que nós temos, assim, essa relação, né? De confiança e tudo mais, e nós vamos responder essas perguntas, pessoal, lá no site da associação, tá bom? No site da associação, eu vou colocar essas perguntas no blog da Abre, acho que é o melhor lugar. E vocês todas podem entrar no site, totalmente aberto, e ver as perguntas, tá? Tem pessoas aqui querendo saber sobre a função, como registra o cargo, e depende, a gente sabe, depende muito do edital, da instituição, então não dá para fazer uma resposta geral, tá certo? Questões dos limites, das funções, que eu penso aqui, pode haver uma superposição entre o recreador e o brinquedista, né? Então, são perguntas muito pertinentes e eu vou deixar no blog da Abre. Você podia, Cirlândia, parar o compartilhamento da sua tela, só para a gente se ver e dar um tchau aqui, bacana para todo mundo. Tá bom? Então, gente, nós estamos encerrando. Oi? Pode falar. Que bom. Amanhã, no Nossa com a Mônica, com a Lígia, a gente vai falar um pouco mais da questão do profissional, né? Isso, assistam a mesa 6, que é a última de amanhã, a mesa 6, a última de amanhã, a Mônica Juarez, que foi a presidente da Associação Internacional das Brinquedotecas, a Cirlândia, nós vamos todas falar mais sobre esses assuntos. A mesa 6 de amanhã. Nos diálogos das brinquedotecas públicas, que também será amanhã, e a Cirlândia vai estar lá coordenando, vocês também terão muito conteúdo nos diálogos, tá bom? Amanhã, das 9
às 10h30, se não me engano. Vejam no programa. Pessoal, muito obrigada pela presença e nós vamos agora desfrutar de oficinas, lindas oficinas para vocês brincarem e se divertirem. Um grande beijo, um grande abraço, muito obrigada. Até logo. Tchau.